Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, esse final de semana nós assistimos matérias relevantes na televisão, na imprensa de um modo geral, e quero destacar aqui alguns. Primeiro, parabenizar a Rede Globo pela matéria apresentada no Fantástico, que simulou a participação de uma licitação no hospital público do Rio de Janeiro. E ali pôde constatar e passar para toda a população do país o que acontece nos bastidores do Executivo. Ali era um hospital. Imagine o que acontece no resto, nas grandes obras e nas pequenas obras também. Mas ficou muito patente, senhor presidente, as cartas marcadas, os acordos, como diz uma das empresárias, acordo de mercado, isso é tudo combinado, as cartas, um, ganha o outro, combinam entre si, apresentam as propostas. Então, acho que a Globo prestou um grande serviço à nação brasileira. E eu espero que com este resultado, eu já vi hoje o Ministério Público e outros órgãos já se manifestando e tomando as providências no sentido de romper contratos, fazer novas licitações. Então, acho que demos o primeiro passo para combater esse grande mal que é a corrupção. Mas não poderia também deixar de parabenizar, senhor presidente, a matéria também da Rede Record, que passou ontem e hoje também, o dia todo, que trata também de um outro problema, que é um tabu, evidentemente, mas que a gente também não pode deixar de mencionar. O Domingo Espetacular. Eu me lembro, senhor presidente, semana passada, se não me engano, esta casa prestou uma homenagem ao apóstolo Valdomiro Santiago. Eu não pude estar aqui, estava no gabinete no finalzinho. E cheguei até a levantar e fazer uma oração, a hora que terminou a sessão, dessa sessão solene com Valdomiro Santiago. A manchete do Domingo Espetacular está aqui. Domingo Espetacular chama Valdomiro Santiago de ladrão e mentiroso. Isso foi a matéria da Rede Record. E demonstrou no programa, senhor presidente, os segredos dito da matéria, que durante toda a matéria dizia que durante o programa seriam revelados os segredos do apóstolo. E foi trabalhando isso, as fazendas, 2 fazendas, uma de 29 milhões e uma de 20 milhões adquiridas pela igreja em princípio e depois transferido para a propriedade do apóstolo e da sua esposa, que também estava presente nessa sessão, a bispa. E tudo isso através de uma empresa chamada WS Music, que tem no seu patrimônio de 50 mil reais. Então, senhor presidente, é mais um detalhe que nós temos que acompanhar mais de perto. A Constituição brasileira, se não me engano, o artigo 150, ela diz que o Estado, os municípios e a União são vetados de tributar determinadas igrejas, associações, no caso aqui, de todas as igrejas de um modo geral. Elas não são isentas, elas são imunes. Ou seja, não pagam nenhum tributo e nenhuma contribuição. Então nós precisamos saber separar o joio do trigo. É inadmissível manter da forma como está. O Estado tem que controlar isso. E eu vejo, nós que somos políticos e estamos constantemente conversando com eleitores, pessoas simples, pessoas humildes, quantas pessoas vendem as suas casas, dão cheque pré-datado, o seu cartão ilimitado fica todo com o nome sujo na praça por não poder honrar aquilo que assumiu para contribuir com algumas igrejas. Chega-se a ver, inclusive, em algumas reportagens, eu vi isso numa revista, dizendo pequenas igrejas, grandes negócios. Fala-se que algumas igrejas, inclusive, têm franquias, são franquias. Então, nós não podemos deixar essa coisa passar, precisamos apurar isso, exatamente para separar o joio do trigo.
Nós não podemos deixar essas pessoas humildes venderem todo o seu patrimônio para entregar em determinadas igrejas e essas igrejas utilizarem esse patrimônio em proveito próprio. Espero que isso aqui seja apenas algumas informações que podem levar realmente a uma investigação mais completa. A Receita Federal, com certeza, diante dessas evidências, deverá, espero, que é o seu papel, apurar essas questões. Independente da questão da fé, da igreja, eu acho que nós precisamos exatamente, em benefício até das igrejas como um todo, para separar o joio do trigo. Não dá para continuar da forma como está. Então, parabenizo a TV Record também por essa matéria, porque traz para a sociedade brasileira, para as autoridades, os indícios, da mesma forma como a Rede Globo de televisão anunciou no Fantástico a questão das licitações nos órgãos públicos. Semana passada também, senhor presidente, e Vossa Excelência que está presidindo, e eu tive a oportunidade de assinar com Vossa Excelência, a CPI da Operação Monte Carlo, a mesma coisa. Foi detectado, e está aí as evidências todas, Carlinhos Cachoeira, e aquele antigo amigo do Valdomiro Diniz, que por sua vez, amigo de Zé Disseu, não é? E agora encontraram, inclusive, 15 aparelhos que foram destinados, dizem que para políticos. Eu não pude assinar ainda, mas quero assinar amanhã um documento do deputado Miro Teixeira, solicitando que a mesa tomasse as providências para que se descobrissem quem são os 15 beneficiados. Um deles já foi divulgado, dois já foram divulgados. O primeiro, o senador Demóstenes. Mas queremos saber, o outro, a Folha de São Paulo está aqui, a Folha de São Paulo diz, segundo o jornal Folha de São Paulo, Cachoeira também teria presenteado com um desses telefones Cláudio Monteiro, chefe de gabinete do governador Agnello Queiroz. Ele, porém, negou, mas tem que ser apurado. E por que talvez esses indícios que estão aqui na Folha de São Paulo têm razão? Porque quem distribuía os telefones era Cláudio Abreu. Quem é Cláudio Abreu? É o representante da Delta, que tem contratos aqui no GDF, mais de 100 milhões de contratos com o GDF, que faz a coleta do lixo aqui do Distrito Federal. Então, Cláudio Abreu foi quem distribuiu os telefones. Acho que nós temos que, de fato, apoiar o nosso colega deputado Miro, para que exija realmente do presidente Marco Maia providências, para que imediatamente saibamos, até para não pairar dúvidas com relação a todos. É muito comum na política generalizarem, todo mundo é culpado, até que se prova o contrário. Nós queremos saber quem são, de fato, os 15 autoridades, ou deputados, senadores, que receberam esse telefonema, que era um telefone que falava diretamente, na ilusão que não seria grampeado. Que bom que Deus fez com que as pessoas descobrissem, e foram grampeados sim, e tem os diálogos com todos eles. Então não fica fácil de saber exatamente quem foi beneficiado com essa operação, que durou muitos anos, e que dura muitos anos, que é o jogo do bicho, essa questão dos cassinos, essa questão das máquinas, e muitas autoridades estão aí. Agora, eu espero, e eu não sei como é que vai acontecer, porque todo mundo está anunciando coisas horríveis, mas o nosso líder no Senado, Eduardo Braga, que assumiu recentemente, disse o seguinte: a verdade é que o Brasil vem passando por uma transformação econômica e social, mas ainda não tinha feito o enfrentamento das antigas práticas políticas. Indagado se Dilma faria esse enfrentamento, foi perguntado a ele se a nossa presidente enfrentaria isso. E o Braga disse, Eduardo Braga, que é o senador do Amazonas e líder do governo, abre aspas, ela tem demonstrado isso claramente. Primeiro, não sendo conivente com o mal feito. A interlocução com a classe política também tem que passar por essa transformação. Um novo Brasil está surgindo e precisa passar por enfrentamentos que a nação sempre reclamou. A presidente acha que chegou a hora. Então eu espero muito que a nossa presidente faça realmente esse enfrentamento. Só para concluir, senhor presidente,
faça esse enfrentamento para que possamos, de uma vez por todas, acabar com essas chantagens, acabar com essa troca, essa chantagem de ocupação de cargos, de apoio político, e nós aqui que não somos líderes, somos levados a votar em função das determinações das lideranças e muitas vezes passam por negociações que a gente nem fica sabendo. Então quero parabenizar a presidenta Dilma, espero que ela realmente cumpra o que foi dito aqui e que faça o enfrentamento para evitar que haja realmente o que está acontecendo nesse país, todas essas corrupções que estão aí é reflexo disso. Então, senhor presidente, agradeço a paciência, eram as minhas considerações. Muito obrigado.